Diretores do Banco Central se reuniram hoje para discutir o patamar da taxa básica de juros. Atualmente, a Selic está em 14,75% ao ano, o maior nível em quase 20 anos. A decisão sobre o futuro dos juros brasileiros será anunciada amanhã, após o segundo dia de reunião do banco. No último Boletim Focus, divulgado na última segunda-feira, analistas de mercado mantiveram a projeção da Selic em 14,75% ao ano no final de 2025, ou seja, eles acreditam numa manutenção da taxa neste patamar, o que já é alto, né? Mas se a gente pegar algumas projeções do ano passado, o Leandro Ferreira, nosso especialista de economia, se a gente pegar algumas projeções do final do ano passado, início desse ano, a gente via algumas projeções superando os 15%. Já estamos no lucro? Se mantém 14,75%? E aí? De forma alguma. Eu aqui... Poderia piorar ou não? Piorar sempre pode, não há limites para baixo. Mas eu acho que a gente deveria, sim, se escandalizar com uma taxa de juros nesses patamares, né? Ainda que se diga que a taxa de juros depende da questão fiscal, eu acho que o que nós estamos vendo é diferente disso. A taxa de juros está sendo mantida em patamares elevados para tentar gerar desemprego, para tentar gerar contenção de dinheiro circulando na economia. Qual a intenção de se fazer isso, Leandro? A intenção... Isso é a teoria básica da taxa de juros, Koba. Se você aumenta a taxa de juros, você necessariamente aumenta o nível de desemprego. Isso é a teoria mais básica do qual nem a esquerda nem a direita no campo da economia discordam. Então, quanto mais alta a taxa de juros, menor o nível de emprego. Portanto, quanto maior a taxa de juros, maior o desemprego. E por que disso? Porque o investimento que gera emprego fica comprometido. E aí você deprime aquela economia, você reduz a quantidade de dinheiro circulando. E não é que você reduz a quantidade de dinheiro circulando porque o governo é obrigado a gastar menos. É o contrário. É a sociedade que vai dispor de menos dinheiro, inclusive para comprar, para fazer a roda da economia girar. A consequência disso é onde a gente vê a discordância. E onde é que está a discordância nesse caso? A gente está vendo a taxa de juros sendo mantida nesses patamares e, mesmo assim, né, a inflação ela está devidamente controlada e o desemprego não aumenta. O que significa que a gente tem que fazer com que a nossa economia aumente para absorver todo esse nível de dinheiro circulando que temos hoje, seja por gasto do governo, seja pelo salário dos trabalhadores. E aí, para a economia aumentar, a gente precisa reduzir a taxa de juros. Ponto. Agora, a perspectiva de fato era de aumento dos juros, né? E a gente tem um elemento aqui que vai piorar a nossa situação, que está por vir, já vou deixar antecipado para vocês, que é que a guerra do Netanyahu vai fazer com que o dólar suba. Né? O preço do dólar no mundo inteiro, não no Brasil. O dólar vai subir. O dólar vai subir e o petróleo... E o petróleo vai subir. Uma coisa, inclusive, pode ser consequência da outra, né? Porque o Brasil tem uma margem ali até de importação. Mas as duas questões têm motivos próprios também, tanto para a alta do dólar quanto para a alta do petróleo. Não é isso? O petróleo vai aumentar porque o Irã é um player no jogo do petróleo. O Oriente Médio é um player no jogo do petróleo. E aí você gera risco, você gera insegurança e a operação fica mais cara. Então, o preço do petróleo vai subir, o dólar vai subir e isso vai gerar uma pressão inflacionária. Porque se a nossa economia não está crescendo, a gente tem que importar coisas de outros países e aí a gente vai ter essa taxa de juros sendo mantida por mais tempo. Eu não duvidaria de a ata do Copom, quando sair, trazer informações, inclusive, já sobre cenário geopolítico internacional, apontando para um prolongamento da manutenção da taxa em 14,75, o que vai ser muito ruim para o Brasil, independentemente do governo que tiver aí. A minha dúvida aí seria se o Boletim Focus, que foi anunciado na última segunda, já leva em consideração tudo isso. Você sabe por quê? Porque eu vejo uma grande pressão inflacionária surgindo a partir justamente das altas, não só do dólar, mas principalmente do petróleo, que impacta aqui no Brasil diretamente no preço de tudo.
porque a gente tem o diesel como sendo o combustível maior aqui num país majoritariamente, se não totalmente, dependente do transporte rodoviário, né? E aí tudo fica caro porque o diesel fica caro. Essa é uma questão e principalmente alimentos e tudo mais, né, Leandro? Posso responder rapidamente, Koba? Sim. O Focus da semana passada, ele é coletado nas semanas anteriores. Então, provavelmente não levou em consideração. Ele não levou em consideração porque o ataque de Israel ao Irã foi de quinta para sexta. Foi no final da semana. Exato. E tanto é que o Focus, estou com ele aberto aqui, o Focus de semana passada previu uma queda do dólar, que era de 5,80 para 5,77. O Focus dessa semana, de 5,80 para 5,77. Se fosse hoje, eu aposto o que você quiser que na semana que vem o Focus vai dar um resultado diferente. Ele previa, inclusive, queda da inflação. O Focus dessa semana. Ou seja, os próximos boletins podem indicar uma projeção para o final deste ano de 2025, provavelmente de juros muito mais altos até do que 15%, né? Diego Tavares, vai lá. Eu queria aproveitar o meu tempo de fala para repassar ao Leandro, para ele responder uma dúvida com a qual eu fiquei, porque eu concordo com ele sob o ponto de vista econômico. Ele trouxe aqui elementos robustos mesmo da teoria econômica e ele está certo em tudo o que ele disse. Eu não entendi, eu não consegui contextualizar toda essa teoria que ele trouxe nos objetivos políticos, porque é sempre bom lembrar, o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, é o indicado do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que criticou muito o presidente anterior, que foi indicado por Jair Bolsonaro, Roberto Campos Neto, em razão da manutenção e, por vezes, pelo aumento da taxa de juros. Leandro, qual que é o interesse político em se manter ou em aumentar a taxa de juros nesse momento, se a principal consequência disso, como você diz, é o aumento do desemprego, para um governo que tem o trabalhismo como uma de suas bandeiras, que tem os movimentos de trabalhadores como boa parte da sua base eleitoral? Para mim, essa conta, muito embora você tenha fechado ela sob o ponto de vista teórico, você não fechou ela sob o ponto de vista prático. Você não conseguiu encaixar essa teoria no contexto político do atual governo, que é quem indicou o presidente. Rapidinho, Leandro. O presidente do Banco Central tem autonomia, né, e eu entendo que esse é o tipo de agência, que tem também, inclusive, um papel regulatório, que sofre muito mais pressão do mercado financeiro do que do presidente que indicou, que agora não conta mais nada. O presidente que indicou agora não tem pitaco algum para dar ao Ministério da Fazenda, do Planejamento. Agora quem pressiona ali é o mercado financeiro, inclusive, Diego, porque é complicado para explicar, mas o que está no Focus obrigatória, que é o boletim do Banco Central, coletado na Faria Lima, né, majoritariamente, o que está lá obrigatoriamente tem que entrar na equação para definição dos juros. E isso é que compromete a capacidade do Banco Central de aumentar ou reduzir tanto assim a taxa de juros. Quer falar, Rodolfo Maris? As coisas podem ficar caras, esse é o resumo. Resumidamente, é por causa do nosso tempo, vai ficar cara. Eu falei, quando nós estávamos falando aqui da guerra do Irã e Israel, eu citei o petróleo e, de fato, isso vai repercutir a médio prazo aqui nos nossos bolsos. Laura Porto, para fechar essa questão da economia, preocupa, né? O mundo todo aí de olho também nessas questões, nos impactos econômicos desse conflito. Laura? Extremamente preocupante, porque nós aqui no Brasil, vendo essa questão que está no Congresso hoje, temos tanto problemas internacionais que vão refletir na nossa economia, como problemas nacionais internos. Então, realmente, temos muito que nos preocupar. Vamos fazer uma rodada rápida de apostas aqui, de projeção. Amanhã, Copom ali divulgando a taxa de juros. Como você acredita, Diego Tavares? Aumento da taxa de juros, mas Galípolo não vai ser chamado de menino, como foi chamado Roberto Campos Neto pelo governo federal. Aumento. Laura Porto. Eu acho que vai manter, concordo aqui com o nosso colega e, infelizmente, vamos estender. E você, Rodolfo Maris? Eu tenho que concordar com os dois, né, Nelson? Vai aumentar. Mas eles discordaram. Mas nós não concordamos. Eu concordo em discordar de vocês. Eu vou na mesma linha de raciocínio. Eu preciso concordar discordando de vocês. O Diego acha que aumenta a taxa de juros, a Laura acha que mantém. E você? A Laura acha que mantém? Não, aumenta. Óbvio que aumenta, até porque nesse momento está tendo uma reunião da Selic. Então tudo vai ser decidido depois das 17 horas. E você, o Leandro Ferreira, dá para ter um aumento preventivo em razão da guerra ou não? Dá para ter. Dá para ter, porque uma ata condiciona a próxima reunião, né? Então, eu acho que mantém. O que a gente precisa apostar aqui é o que vai sinalizar para a próxima. Na minha opinião, vai sinalizar para a próxima manter também. Perfeito. Meus amigos, com essas apostas todas, amanhã a gente vê quem é que acertou e quem é que errou. Não dá tempo de mais nada, eu quero passar a bola para ele que vem chegando com o 3 em 1, muito mais debate, muito mais notícia, análises. O Evandro Cini já está conosco aqui. Evandro, muito boa tarde. Tá contigo, meu amigo.